Olá, eu sou o pastor Dineucir de Souza Lima e desejo iniciar hoje uma série de conversas, palestras a respeito dos batistas no Brasil. Nós precisamos abordar alguns assuntos que têm sido bastante discutidos por pastores, por lideranças, e tenho percebido que, em alguns aspectos, nós temos saído das nossas características e temos perdido um pouco o nosso rumo. Hoje eu gostaria de falar a respeito da independência das igrejas batistas. Eu creio que na década de 1990 do século passado, eu ouvi pela primeira vez a expressão a Igreja Batista no Brasil. E isso eu ouvi de um dos nossos líderes. Na época não me importei muito, apesar de ter comentado com os alunos, tanto no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, quanto no Seminário Teológico Batista de Niterói, que a expressão estava errada, porque não é a Igreja Batista no Brasil, mas a referência correta seria as igrejas batistas no Brasil. Agora, ultimamente, tenho percebido que a expressão tem sido cada vez mais repetida. Parece que foi muito interiorizada por algumas pessoas que se movimentam nesse sentido, ou seja, no sentido de fazer das igrejas batistas um sistema religioso, como existem tantos, e formar então ou arregimentar todas as igrejas batistas da Convenção Batista Brasileira sob um comando único. Acontece que os batistas não são assim. Apesar de outras denominações terem essa característica, possuírem um comando único, eu costumo dizer um comando de cima para baixo, os batistas são o inverso. O que nós conhecemos por Convenção Batista Brasileira não é um órgão de comando das igrejas, mas é um organismo que deveria trabalhar somente na coordenação de trabalhos cooperativos das igrejas batistas brasileiras. Por exemplo, missões ou evangelização do nosso país está sob a égide da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira. Então, as igrejas batistas contribuem e essa junta não exerce um comando sobre as igrejas, mas ela recebe as ofertas das igrejas e ela coordena o trabalho missionário. Assim é a Junta Executiva da Convenção Batista Brasileira.
ela deveria somente coordenar trabalhos que são de interesse. Então, a própria Junta de Missões Nacionais, Junta de Missões Mundiais, seminários teológicos e assim por diante. Mas acontece que, volto a dizer, parece que alguns que ocupam cargo de liderança desejam ter um poder de comando e então trabalham pela unificação das igrejas numa igreja só, sob uma liderança de um sínodo, ou a liderança de uma junta, ou a liderança de um homem que seria, então, o presidente ou o diretor executivo da junta. Historicamente, os batistas são independentes e a primeira igreja batista que se tem notícia, que foi organizada na Holanda no ano de 1609 ou 1610, se não me engano, 1609 por aí. Essa primeira igreja, que depois veio a ser chamada de Batista, antes foi fundada como uma congregação de separatistas que fugiam da perseguição da igreja anglicana na Inglaterra. Então, uma das características desta igreja era não ficar ligada a qualquer grupo religioso organizado. Então, de propósito, um grupo de crentes em Cristo, saídos da igreja anglicana, que foram para a Holanda, se organizaram como congregação, fugindo de qualquer sistema religioso. Isso nos caracterizou através dos séculos. Essa igreja cresceu e depois foram organizadas outras igrejas batistas. Essa congregação, então, ela foi organizada dessa maneira. E eu estava dizendo, ela se tornou uma igreja, recebeu pejorativamente o nome de batistas, mas se agradaram do nome e assumiram esse nome. Depois, houve um retorno de alguns para a Inglaterra, que formaram outra igreja batista na Inglaterra, tendo permanecido até 1615, aquela igreja lá na Holanda, mas eram duas igrejas independentes. Depois outras foram se formando e rapidamente muitas igrejas batistas, elas se formaram na Inglaterra e depois vieram para as Américas. Então, nunca existiu um sistema religioso batista. Nunca existiu a igreja batista em qualquer lugar, considerando-se várias igrejas como se formassem uma igreja batista. E nós precisamos lutar contra isso, porque esse grupo de pessoas que tem lutado para formar um sistema religioso sob um comando único,
certamente levariam os batistas a uma descaracterização e se tornaria como qualquer outra igreja que pertence a um sistema religioso, sejam eles reformados, sejam eles católicos, sejam que tipo de sistema for que tem um comando de cima para baixo. Mantenhamos a nossa independência.